Então, mais uma vez, boa noite para vocês, né? Pedro, Luiz, Gustavo, que estão conectados, Euclides e Vitor Flávio, que estão aqui presentes. Hoje, dia 4 de novembro, né? Começando aí mais uma semana de estudos do desenvolvimento web, né? A disciplina aí que, como eu falei com vocês, a gente vai trabalhar de uma forma que, se vocês realmente desejarem desenvolver um projeto para se desafiarem a aprender mais, né, é só falar para a gente realmente fazer esse programa e fazer uma avaliação diferenciada para vocês. E aqui a gente está no IF hoje também, né, então a aula aqui vai ser um pouco mais experimental para a gente nesse momento, até para a gente ver como é que vai ser aqui no ambiente. Como a gente está bem afastado, pelo menos assim, em questão questão de transmissão de vírus, a gente não vai ter essa preocupação. Né? O bom aqui é que a gente tem, né, esse momento que vocês podem usar o computador, principalmente para aqueles alunos que não têm à disposição, né, mas acredito que não seja o caso da turma suas, né, que isso é muito bom, mas acaba acontecendo, infelizmente, em alguns casos, né? Algumas turmas, principalmente a turma da tarde, que eu trabalho, alguns relataram essas dificuldades. Mas vamos lá. A gente, na semana passada, estava trabalhando sobre variáveis, algumas estruturas de controle, estruturas básicas do PHP, certo? O que a gente vai fazer aqui hoje é dar continuidade. Então, a gente vai abrir aqui o nosso ambiente de execução, que é o Champ, né? Então, eu vou clicar aqui no iniciar, entrar no Champ e acessar o ambiente aqui, ó. Vou dar o Start no Apache e no MySQL também. Uma ferramenta importantíssima aqui para a gente executar. Pronto. Posso fechar aqui, né? Esse serviço está rodando. Deixa eu mostrar a tela aqui. Então, o serviço agora está rodando. É só para mostrar para os meninos aqui. O Apache, o MySQL, né, que está aberto. E quando eu faço isso, eu consigo acessar esse ambiente aqui a partir do localhost. Então, localhost a gente já falou que é um ambiente local que a gente executa as nossas páginas de internet. Então, aqui nesse momento a gente tem essa plataforma que tem algumas ferramentas que são interessantes, que depois a gente vai conhecer direitinho, né? Tem uma página aqui que é o PHP Info, que mostra informações sobre a instalação. Isso aqui é muito importante para a configuração de algumas bibliotecas específicas, a gente vai entender um pouco mais sobre isso depois. E o PHP MyAdmin, que é uma ferramenta auxiliar para o uso do MySQL. É bem interessante também, né? Ela pode ser utilizada também aqui no dia a dia do desenvolvimento. E outra ferramenta que a gente falou muito na última aula foi o uso do Visual Studio Code, né, que foi outra indicação que eu fiz para vocês instalarem no computador. Por quê? É uma ferramenta de chamado multipropósito, né, que você tem o uso de várias linguagens, mas que facilita muito, porque ela vai entender a sintaxe de cada linguagem que a gente escreve e vai dar sugestões de código. Então, por exemplo, aqui eu tenho, já abro para mim alguns projetos que eu estou trabalhando, né? E ele mostra a pasta, né? Depois eu vou até ensinar para vocês como que a gente abre esses arquivos dessa forma, assim, e vai executar, né? Depois não, vou fazer agora, né? Igual aqui, ó. Uma coisa que eu falei, que toda pasta que a gente vai executar os arquivos, a gente precisa estar aonde? Vocês lembram? Não. Lembra? Aonde? No caso, para rodar os projetos com PHP, É, tem que estar no htdocs da pasta do Champ. isso.
Gente, eu não estou visualizando a tela suas aqui agora, viu? Se quiser falar, pode falar no microfone, fica à vontade, igual vocês fizeram aí agora. É porque, igual quando eu estou em casa, eu coloco na segunda tela, né? Mas aqui a gente está projetando para o quadro. Então, a gente não consegue fazer isso aqui agora. Teria que ter 3 telas, né? Mas usa o microfone, fica à vontade aí, na hora que vocês quiserem falar qualquer coisa. É isso mesmo, a gente utiliza Champ htdocs para rodar as páginas, sempre é a partir desse diretório. Então, se a gente colocar num diretório diferente, vai rodar, pode rodar desde que eu faça a configuração no Apache para isso. Mas não é muito comum, né? Isso aí não é muito indicado fazer, porque é uma configuração que vai dar um trabalho e não vai fazer muita diferença para vocês. Então, é uma observação importante aqui, ó. Essa mesmo. Então, eu vou clicar aqui em Open Folder para abrir a pasta de trabalho. E vou selecionar aqui, ó, C2 pontos, Champ htdocs e vou escolher aqui, ó, a pasta Dev Web, que foi o que nós criamos na semana passada, para trabalhar com esses projetos. Né? Então, eu vou clicar aqui em selecionar pasta. Quando eu faço isso, todos os arquivos que estão debaixo dessa pasta, eles vão ser abertos aqui dentro do Explorer aqui do Visual Studio. Então, a gente vê que tem 2 arquivos aqui. Tem um form e o página.php. Então, foram as páginas que nós fizemos na semana passada. Então, nós temos aqui esses arquivos. Para a gente rodar isso, né, a gente precisa vir aqui colocar o nome dessa pasta, né, dev_web, o nome do arquivo e pressionar lá o Enter no navegador para a gente poder acessar esse conteúdo, beleza? Então, é só para a gente lembrar que isso aqui, ó, eu não vou falar mais, né? Eu já estou repetindo para vocês aqui, acho que é a terceira vez, justamente para vocês não precisarem mais de ajuda, até porque a gente vai começar a fazer as atividades, aí vocês vão ver que é assim que se faz mesmo, né? Não tem outra coisa não, até porque a gente sabe que isso aí é muito tranquilo de lembrar, né? Eu acredito que sim. Então, aqui, a calculadora número 1, número 2, né? Só rodar um exemplo aqui para ver. Coloca aqui 500, 700 e clicar no botãozinho calcular. O que, que vai acontecer? Essa página está mostrando a mensagem, né? Olá a todos. Aí mostra o número 10, está escrito Daniel, o valor aqui 1000,99. Aí o resultado da soma, nós fizemos uma soma, fizemos uma multiplicação, fizemos o valor da soma, né? Se é maior do que 100. Então, foi uma comparação que nós fizemos aqui, né? Beleza. Hoje a gente vai acrescentar o número de comandos que a gente vai aprender em cima dessa linguagem e fazer coisas mais interessantes também, né? Lógico. Então, a gente usou basicamente os comandos eixo, né? Só para a gente revisar aqui rapidinho. Vou aumentar aqui um pouco. Opa, aumentou demais. Engraçado que a tela aqui, ela tá... Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Beleza. A tela aqui, para a gente projetada, eu não sei se eu estou com problema nas vistas. É porque vocês estão de frente, está melhor, né? Ah, beleza. É porque eu estou de lado aqui, eu não estou conseguindo enxergar tão bem, mas deve ser minhas vistas também. Aí tem aqui o eixo comando de saída, declaração de variáveis do tipo inteiro, do tipo string, do tipo real. Né? A gente entendeu aqui que o tipo dessa variável vai ser trabalhada dinamicamente, ou seja, a partir do momento que eu declaro o valor, eu recebo também o tipo da variável de forma automática. Nós vimos aqui a entrada de dados a partir de variáveis get, né, que isso aqui é
um tipo de variável get. Isso aqui é muito interessante porque a gente tem a liberdade de executar valores diferenciados. Então, a gente viu que nós usamos o formulário para mandar os valores para cá, mas quando eu uso o get, eu tenho o quê? Essa variável na barra de endereço do meu navegador. Então, quando eu coloco lá A igual a 500 e B igual a 700, eu estou mandando esse valor para o URL e esse valor é recebido e a gente consegue executar e mostrar esse valor aqui na tela. Então, se eu simplesmente pegasse aqui, acrescentasse, por exemplo, 2.000 para A e colocasse 7.000 para B, quando eu pressiono o Enter aqui, o valor que é enviado, que vai ser calculado, vai ser diferente também. Justamente porque a gente consegue ter acesso e modificar essas variáveis de uma forma bem dinâmica. Né? Então, quando a gente entende isso logo no princípio, vocês começam a perceber que o que a gente pode fazer realmente é muito interessante, porque isso aqui é uma base que a gente vai continuar estudando, e vocês vão ver que sempre vai ter algo para fazer nesse sentido aqui. Ó. Isso aqui, inclusive, a gente vai precisar muito de variáveis através do get. Né? O get uma super variável que a gente consegue só colocar o nome dela aqui e consegue receber esse valor. A gente precisa declarar, né? É meio que uma declaração, mas ela é bem importante. Aí nós fizemos a operação, fizemos a impressão e aqui é uma condicional. Essa condicional aqui, ela ficou muito simples, né? Até ela não tem assim, opa, bati aqui um pouquinho. Ela não tem um sentido muito interessante ainda, mas a gente vai fazer exemplos melhores que vão ter um sentido mais legal. Mau contato, né? Mau contato é osso. Deixa eu ajustar aqui de novo essa tela. Aí. E permaneça assim, vai ficar desse jeito aí agora. Então, nós fizemos a operação aqui do if, né, uma condição. Aí tem os else if, que é um se não se, uma outra condição, e um else aqui embaixo. E a gente ainda não usou várias condições, que a gente vai fazer isso agora, né? A gente vai ver outras condicionais e vai ver também a estrutura de repetição, né? Como é que funciona dentro do PHP. Então, vamos lá. Eu vou usar uma outra página aqui para a gente não sobrecarregar aqui de informação essa página. Eu só vou copiar essa parte de cima, que é a parte do cabeçalho e corpo, para a gente aproveitar esse código aqui. Então, dei um Ctrl C, vou vir aqui em novo arquivo, né? Arquivo, new file, arquivo de texto. Aí eu vou colar aqui o código. Fecha o corpo, fecha o HTML. Agora eu tenho a estrutura HTML completa. Eu posso salvar, né, esse documento, arquivo, save, ou Ctrl S, e na hora de salvar, eu vou escolher a extensão que a gente vai salvar esse arquivo. Eu vou colocar aqui condicional.php. Condicional PHP. E salvar aqui a nossa página. Certo? Então, nesse momento, a gente vai executar os nossos próximos códigos aqui. Então, vou criar aqui uma tag
em PHP, certo? E agora a gente vai fazer a leitura de variáveis. Para que eu vou fazer essa leitura de variáveis? A gente vai criar uma condição, numa situação aqui comum. Por exemplo, quando a gente tem 18 anos de idade, uma das coisas que a gente é obrigado a fazer é o quê? A votar, certo? Então, quando eu tenho 16 anos de idade, eu posso votar? Pode, opcional. Sim, eu posso votar, só que é opcional. Eu não sou obrigado a votar, certo? Então, nesse caso, a gente vai ler uma variávelzinha aqui que vai ser idade. Como é que eu vou ler essa idade? Através do método get. Por que eu vou usar esse recurso aqui? Para eu poder testar valores diferentes. Então, eu vou colocar aqui get idade. E, no caso aqui, eu posso colocar o int na frente. Esse int aqui não é obrigatório, não, mas eu acho interessante porque você está falando que esse valor vai ser convertido inteiro. Porque alguém pode colocar uma letra aqui, por exemplo, na hora de entrar. Aí vai dar erro no código. Então, para evitar isso, a gente faz uma conversão de tipo. Né? É o único lugar assim que eu acho que é interessantíssimo a gente usar essas conversões. E depois eu vou mostrar para vocês que tem algo mais elaborado, que a gente chama de filter, né? Que a gente faz a conversão lá também. Então, nesse caso aqui, a gente vai começar a fazer uma verificação. Então, se eu entender o seguinte, com 18 anos eu tenho que votar. Agora, com 16 anos, eu posso votar e, a partir de uma certa idade, acho que são 65 anos de idade, eu já não preciso votar mais. Mas eu posso votar. Por mais que eu não seja obrigado, eu ainda posso. Certo? Então, eu quero saber aqui, ó, o nosso algoritmo aqui, ó, vou colocar aqui, ó, será que você tem que votar? Exemplo bem básico aqui, ó, ponto e vírgula, que eu já estava esquecendo, ó. Então, a gente recebeu a idade. Como é que a gente vai verificar isso aqui? Através do condicional, certo? Então, se essa idade for menor do que 16 anos, o que a gente escreve aqui para quem está usando essa páginazinha? Que ele não pode votar, Você né? não pode votar. Você não pode votar. Inclusive aqui, ó, é interessante colocar um BR, né? Para quê? Para quebrar a linha e não ficar o texto todo junto, certo? Então, a gente vai colocar essa marcação aqui. Agora, se a idade for maior, igual a 16, e a idade, se a tela colorir, vocês me avisam, viu? Se ela ficar pintada. Beleza. Se for menor do que 18, o que a gente vai escrever? É opcional o voto? Você pode votar, mas não é obrigado. O voto não é obrigatório, mas o voto não é obrigatório. Certo? O que tem a mais aqui? A gente tem uma
uma condição extra, né? A gente não tem uma condição só, a gente tem duas condições aqui agora. Por quê? Porque aqui a gente tem um intervalo, ó. Aqui a gente começou pegando, ó, menor do que 16. Beleza. Então, eu não posso votar, né? Agora, se a idade for maior ou igual a 16 e a idade for menor do que 18. Então, você pode votar, mas o voto não é obrigatório. Agora, se, aqui já é uma outra condição também. Agora, se a idade for maior ou igual a 18 e a idade for menor do que 65, significa que você é obrigado a votar. Ou seja, a pessoa tem que votar de qualquer jeito. Agora, tem esse outro caso aqui, ó. Se não é o quê? Todos aqueles que fizeram 65 para cima. Por quê? A gente verificou todos com abaixo de 16, ou seja, se eu tiver 0, 1, 2, 3, 4, ele vai cair nessa primeira opção. Agora, aqueles que foram de 16 a 18, eles vão entrar aqui. Os outros que estão de 18 a 65 vão entrar aqui. Quando eu falo 65, na verdade é 64, né? Igual aqui também é 17. Aqui é menor do que 18. Aqui é menor do que 64. 65, que é 64. Então, de 18 a 64, eles vão ser obrigados. Agora, se não, ou seja, todos os casos que não foram verificados, a gente coloca simplesmente que você... na verdade, é isso aqui, né? É essa mesma mensagem aqui do pessoal mais novo. Só que aqui já a mensagem dos velhos, né? Já é a mesma situação, um pouquinho diferente. Então, qual a diferença desse exemplo que eu estou passando para vocês aqui agora, daquele outro que nós vimos na aula passada? Vocês perceberam aqui com certeza, né? O que a gente tem de mais aqui? Vocês estão fazendo isso, menino? Nós vamos testar ele aqui agora. Tô só acompanhando, só. Tá, vocês que estão aí online, vocês estão só acompanhando, mas quem está aqui na sala ainda consegue fazer, porque eu estou projetando na tela e eles estão com o computador aberto aqui. Eu estou aguardando eles executarem aqui. Beleza. O que tem diferente aqui nesse código? Sim, é estrutura condicional, mas o que da estrutura condicional que tem diferente daquele que nós aprendemos na semana passada? Eu acabei de mostrar para vocês aqui. Mais uma condição em cada else if. Isso. A gente tem mais uma condição, né? A gente tem essa e essa. Aqui a gente tem uma condição e um conectivo. Esse conectivo aqui tem dois tipos principais que a gente usa. Um é esse que vocês estão vendo, que é o AND. E qual é o outro? Ou OR. OR, exatamente o OR. Né? Então, é só para a gente lembrar aqui, que essa questão de algoritmo também. Quando eu consigo o algoritmo, acaba que é fácil a gente executar qualquer coisa. Como que eu vou executar essa página minha aqui? Ó? Eu dei o nome de condicional.php, né? Então, entra aqui, ó, condicional.php, para a gente fazer a leitura do número. Deixa eu pressionar Enter aqui, ó, só para vocês visualizarem. Quando eu simplesmente pego e executo, essa alerta aqui, na verdade, não é um erro, mas esse alerta vai aparecer. Por quê? Ele está
pedindo um valor que a gente não deu, que é a idade. Então, a gente vem cá, coloca a idade, coloca assim, ó, qual é a idade que você quer testar aqui? Eu quero testar 17, vou pressionar Enter. Aí ele aparece tudo certinho, sem erro nenhum. Então, está mostrando assim, ó, será que você tem que votar? Você pode votar, mas não é obrigatório, porque a idade que está considerando aqui é de 17 anos. Inclusive, se a gente quisesse, a gente podia imprimir isso na tela, né? Para ficar mais fácil de saber. Pode colocar assim, ó. Você tem, você que tem variável idade, anos, um BRzinho aqui também, ó. Quebrinha de linha. Atualizar aqui, ó. Olha lá, ó. Será que esse negócio tá errado, essa pergunta? Será que você precisa votar? Colocar assim fica melhor. Salvar aqui. Olha lá. Então, será que você precisa votar? Você tem 17 anos, 3 pontinhos. Você pode votar, mas o voto não é obrigatório. Agora eu vou testar outro valor aqui. Vou colocar 15 anos. Você que tem 15 anos, você não pode votar. Vou colocar lá que a pessoa que tem 16 anos, você pode votar, mas não é obrigatório também. Isso deu um raio violento ali agora. Vou colocar 18, ó. Você é obrigado a votar. Uma faixa grande aqui, ó. 35 é obrigado a votar. Se eu colocar aqui 64 é obrigado a votar. Agora, já quando eu coloco 65, eu já não preciso votar mais, né? Mas eu posso se eu quiser. Se a pessoa tiver 100 anos, ela pode votar, mas também não vai ser obrigatório. Então, essa condicional aqui foi para vocês visualizarem que a gente pode colocar várias condições. Eu coloquei 2 aqui, mas poderiam ser 3, 4, 5, poderiam ser variáveis diferentes. A gente usou uma variável só para simplificar, mas poderia sim ser variáveis diferentes. Quando a gente coloca OR, a gente tem uma abertura maior em relação à a execução, né? Então, por exemplo, quando eu tenho OR, significa que uma condição precisa ser verdadeira. Não tem necessidade que as duas sejam verdadeiras para eu executar isso. Não seria, no caso desse exemplo aqui, com certeza o OR não ia dar nada certo, ia ficar totalmente doido aqui um resultado. Mas, em algumas situações, são bem legais. Por exemplo, verificação de letras, de valores, né? Por exemplo, assim, se número for igual a 1 ou igual a 2. Aí, outra lá, se a gente coloca assim, se a letra for igual a, B ou C. Então, aí é diferente, né? São situações diferentes. Então, essas condicionais, a gente chama de conectivo, né? Quando coloca mais de uma condição, elas são super importantes. Na execução do código, vocês vão ver que vai depender do que a gente está fazendo para executar isso. Vamos lá. Então, condicional, a gente executou isso aqui, né? Um exemplo aqui, ó. Vocês executaram aí, gente? Deu? Deu, beleza, né? Tranquilo. Então, agora eu vou criar um novo arquivo, um arquivo de texto. Deixa eu pegar aqui de novo esse cabeçalhozinho, para não ficar repetindo esse código. Isso aqui.
Vou salvar, Ctrl S, né? File save, vou colocar aqui agora repetição.php, sem cedilha, sem tio, sem nada. Isso é importante falar, porque pode acontecer de alguém querer colocar palavras acentuadas ou até espaço no nome desses arquivos. A indicação nossa é que isso não aconteça, viu? Não quer dizer que o navegador ele não possa reconhecer, mas ele vai ter uma certa dificuldade. Então, eu não recomendo que vocês coloquem nenhum acento e nenhum espaço nos nomes dos arquivos. Então, vamos lá. Agora a gente vai ver aqui as estruturas de repetição dentro do PHP. Vou colocar um comentáriozinho, comentário de uma linha, barra, barra, né? Então, vou colocar aqui, ó, estrutura de repetição para, né? Que é o chamado for. Essa estrutura para, ela tem uma definição de intervalo. Então, é como se fosse assim, ó, eu sei quantas vezes que eu vou executar esse código. Então, ele vai executar esse comando para mim 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Aí eu utilizo a estrutura para, vai ser mais eficiente para mim. Como é que eu faço isso dentro do PHP? Então, a gente coloca o for, coloca um cifrão, coloca a variável de controle, aquela variável que vai variar de valor. Eu vou colocar aqui, ó, i é igual a 0. Normalmente a gente chama de i, né? Mas pode colocar a letra que a gente quiser. Aí a gente coloca aqui, ó, i menor do que 10. Vou executar 10 vezes, né? E a gente coloca aqui, ó, i mais mais. Isso aqui parece ser meio esquisito no início, mas o que está dizendo essa sintaxe aqui, ó? Aqui está falando o seguinte, ó, que i, que é a variável de controle, vai receber 0. Então, assim, a sequência desse i, ele vai de 0 a 9. Por que de 0 a 9? Porque eu estou falando que o i vai executar enquanto ele for menor do que 10. Então, ele começa de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esse i++ aqui significa o quê? Ele significa que a cada repetição eu só vou pular o i para mais 1. Se a gente quisesse, eu podia colocar para mais 2, né? Poderia fazer isso aqui. Depois a gente vai fazer esse teste aqui também. Mas olha só, quando eu tenho essa estrutura aqui, ó, posso chegar aqui e fazer assim, ó, eixo I. E depois aqui embaixo colocar eixo BR para quebrar a linha. Quando eu faço isso, eu vou salvar aqui, ó, Ctrl S, salvei a página, vou entrar aqui nela, ó, repetição. Opa, repetição. .php. Pressionar Enter e aparece aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então, já mostra a sequência de números. Por quê? Porque a gente está usando uma iteração de uma estrutura para. Então, ele já executa para mim bonitinho aquela sequência lá. Ah, mas eu queria que começasse do 1, para ficar mais bonitinho. Legal. O que a gente faz aqui? Simplesmente, ao invés de começar do 0, coloco i igual a 1. E aqui, ó, eu coloco i menor igual a 10. Por que menor igual? Porque agora ele vai chegar até o 10. Quando eu estava usando só o menor, ele chegava até o 9. Né? Então, isso aqui também é uma condição, viu, gente? Só para ficar mais fácil para vocês aqui, ó. Isso aqui determina o valor inicial da variável de controle da operação, ou seja, a variável que varia de valor, que a gente aprende isso lá no algoritmo, né? Que igual a gente fala assim, ó, para ir de 1 até 10. Quando a gente fala assim, de 1, é exatamente isso aqui, ó.
A gente dá o valor da variável igual a 1. Aí quando fala até 10, ou seja, no PHP a gente coloca uma condição que esse i vai ser executado, vai ser incrementado enquanto ele for menor ou igual a 10. Então, a gente tem que entender que isso aqui é um condicional. Enquanto o i for menor ou igual a 10, eu vou executar a estrutura de repetição. E aqui está falando que o i vai receber i mais 1. Eu poderia fazer esse negócio aqui, ó, ao invés de i mais, colocar assim, ó, i recebe i mais 1. Ele executaria também. Tá vendo que isso aqui é uma instrução de atribuição de valor, né? Então, se a gente colocou mais 1 aqui, eu poderia colocar mais 2, mais 3, mais 4, mais quanto que eu quisesse. Eu vou executar isso aqui primeiro, depois a gente executa novamente. Vamos rodar aqui para vocês verem, ó. Vou atualizar. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A sequência bonitinha que foi gerada. Agora, a gente vem aqui, ó, vou falar assim, ó, eu quero pular de 2 em 2. E vou salvar. Só que tem um detalhe, quando eu pulo de 2 em 2, eu vou passar do 1 para 3. Do 3 para o 5. Do 5 para o 7, do 7 para o 9, do 9 para o... Vai acabar, exatamente. Ele para no 9. Por quê? Quando ele chegar a 11, eu vou sair da estrutura de repetição e não vou mostrar mais. Então, a sequência vai ficar menor. Então, qual é o valor que eu quiser colocar, eu posso colocar. A diferença é que ele vai pular mais e a sequência vai ser menor. Aqui, ó. Posso colocar a sequência de 5, se eu quiser, aqui a sequência que eu quiser. Só que o número de elementos que vão ser impressos vai ser menor também, porque eu estou pulando mais. E a condição ainda está permanecendo no valor de 10. Ah, eu quero fazer de 5 em 5 até chegar em 100. Legal, então, aqui, ó, eu coloco 100, né? E executo aqui novamente. Fica meio esquisito, porque eu estou pulando de 1 passando para 6. Então, eu poderia começar, talvez, igual eu comecei lá, ó, começar do 0 para pular de 5 em 5, ó. 0, 5, 10, 15, até chegar no 100. Então, mostra uma sequência um pouquinho diferente. Tá? Isso aqui eu estou mostrando para vocês só para verem a possibilidade da gente alterar essas variáveis. Mas o mais comum, né, a gente fazer assim, ó, igual eu mostrei para vocês no início. O mais comum é esse aqui mesmo. Beleza? Eu vou até apagar aqui, deixar na sequência mais normal. Bacana, gente. Aí aqui, ó, essa é uma estrutura de repetição. A gente tem outras estruturas de repetição. Tá chovendo bacana aqui, hein? Outra estrutura de repetição aqui, ó. Estrutura de repetição enquanto. É chamado while. Que estrutura é essa aqui, ó? Ela é muito parecida. Agora, ela tem um detalhe. A gente precisa fazer uma verificação antes de entrar na estrutura de repetição. Então, a gente faz isso aqui, ó. Eu coloco uma variável primeiro, vou chamar ela de x, né, para diferenciar dessa aqui, mas poderia ser até o mesmo nome, porque a gente já imprimiu os valores. X igual a 1. Ele vai imprimir de 1 a 10 também. Fazer a mesma coisa. Só para ver a divisão aqui, ó, eu vou colocar esse eixozinho aqui, ó. Só para ficar separado na tela, viu? Aqui é para mostrar uma sequência de pontinhos.
Aí aqui embaixo a gente vai colocar assim, ó, while, ou seja, enquanto o x for menor ou igual a 10, a gente vai repetir o que está dentro das chaves. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai imprimir o i. Opa, tem que tirar esse negócio aqui, né? Vou imprimir o i. Vou imprimir a quebra de linha. E agora, uma coisa que é importantíssima que eu não posso deixar de fazer é o quê? Para não gerar um erro na página. Incrementar o X. Exatamente. Incrementar a variável X. E tem outro erro nesse código aqui. Qual que é? Você está mostrando o I. Isso. Tudo bem, vocês estão espertos, hein? Então, é o X. Né? A gente está trabalhando com X nessa escultura. Então, eu vou imprimir o X e aqui eu posso falar assim, ó, X mais mais. É a mesma coisa que colocar X é igual a X mais 1. E agora eu posso salvar a página, atualizar e ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora tem as duas sequências, né? E esses tracinhos aqui é a marcação que eu fiz para poder separar. Na verdade, tem até uma marcação mais eficiente para isso. Eu vou colocar aqui, ó, HR. Eu acho que ele já joga até a linha para baixo também. Agora que eu lembrei aqui. Como a gente está trabalhando no PHP, né? Aqui, ó. Ele faz a divisão. Esse aqui é do para e aqui é do enquanto. Ele imprime exatamente a mesma coisa, só que de formas um pouquinho diferentes. Qual que é a grande diferença das duas? É que o while normalmente é indicado para a gente executar quando a gente precisa verificar condições. Então, quando eu tenho uma estrutura de repetição que eu não sei exatamente quantas vezes que ela precisa executar, normalmente a gente joga nessa estrutura while aqui. Certo? Agora, quando a gente não tem, quando a gente sabe quantas vezes a gente vai executar, a gente usa o para. Hoje eu estava dando aula de manhã para a turma de desenvolvimento de sistemas, que eles estão aprendendo Python, e teve uma aluna que me perguntou um negócio interessante. Eu estava mostrando lá como sorteava um número aleatório usando o Python, né? E mostrei lá uma função que chama Randall, uma biblioteca de função, e chamei lá uma função que chama rangeInt. Então, eu gerei um número aleatório entre 1 e 10. Aí ela me perguntou assim, mas se eu quisesse sortear 3 números e que esses números fossem diferentes entre si, isso é possível? Falei, sim, é possível. Só que a gente precisa fazer um algoritmo para isso funcionar. Né? Então, a gente usou muito essa estrutura de repetição aqui, ó, enquanto. Porque a gente precisava executar lá a repetição do sorteio do número se ele fosse igual a que ele já tinha sorteado. Então, toda vez que eu sorteava um número, o primeiro eu aceitava, aí ia sortear 3, né? 3 números na sequência de 1 a 10. Todos eles tinham que ser diferentes. O primeiro eu aceitava, aí o segundo eu tinha que verificar se ele era diferente do primeiro, porque se fosse igual, eu tinha que sortear de novo. Depois que eu sorteava, eu tornava a verificar se ele era igual. Se ele fosse igual novamente, eu tinha que sortear de novo. Aí, se ele fosse diferente, aí eu poderia o quê? Confirmar esse segundo número. Aí, no terceiro número, o que eu precisava fazer? Verificar se esse número sorteado agora era diferente do primeiro e do segundo.
Se ele fosse igual a qualquer um dos outros, eu teria que sortear novamente até achar um que fosse diferente dos dois que eu já tinha sorteado. E isso aí a gente só conseguiria fazer com estrutura justamente porque eu não sabia quantas vezes eu ia precisar fazer esse sorteio. Deu para entender mais ou menos a lógica? Então, assim, o para é muito legal. Assim, ó, eu sei exatamente quantas vezes eu vou executar, então coloco o para. Mas quando eu não sei quantas vezes eu preciso repetir aquela operação, aí eu já uso enquanto. Então, é uma definição muito simples. E a estrutura dela é bem tranquila também, né? Aqui é uma condicional, enquanto essa condicional for verdadeira, a gente vai executando e por aí vai. Não tem muito segredo em relação a isso, não. Deu para entender aí, né, gente? Legal. Sim. Então, essa estrutura de repetição dentro do PHP, ela é muito utilizada aonde? Na impressão de dados do banco de dados. Né? Porque quando a gente executa um banco de dados, puxa uma informação dela, ela vai pegar uma sequência muito grande de linhas e colunas. E a gente faz essa impressão a partir do quê? A partir da estrutura de repetição. Então, só para vocês terem uma noção aqui bem rápida. Né? Isso aqui é algo assim, uma visão geral mesmo. Quando eu desenvolvo um sistema em PHP, eu vou puxar os dados aqui, ó. Por exemplo, vou clicar aqui pode ser estágio aqui. Quando eu preencho uma tabela dessa aqui, ó. Onde que estão esses dados? Dentro do banco de dados, certo? Como é que eu preencho uma tabela igual a essa? Através de estrutura de repetição. Então, ele vai puxar uma primeira linha, eu vou mostrar na tela. Aí eu passo para a próxima repetição. A próxima repetição vai puxar a segunda linha. Eu mostro na tela. E vai fazendo esse processo até completar a tabela inteira. Né? Vocês estão vendo aqui que é uma tabela que fica gigantesca. Isso aqui não tem limite, não. Ó. Então, eu tenho que entender o seguinte, que a estrutura do HTML, para eu fazer uma página dinâmica, tem que ser muito bem compreendida. Né? Principalmente nesse exemplo que eu estou dando para vocês pegarem a informação do banco de dados e jogar na exibição de uma tabela, por mais simples que seja, eu tenho que entender a lógica dessa estrutura da tabela e também como é que funciona a estrutura de repetição para poder mostrar o negócio bonitinho. Certo? Então, é só para vocês visualizarem aí que esses comandos que a gente está passando aqui assim de forma separada é mais uma importância grande para a gente executar isso aqui de uma maneira legal, certo? Então, a gente já falou sobre comando de escrita, que é o quê? O eixo. Nós falamos sobre variáveis, né? Variáveis que a gente coloca o cifrão, o nome da variável, determina o tipo dessa variável a partir do valor que ela recebe. Depois, nós falamos sobre o uso do get para receber valores, as operações básicas, as condicionais, a condicional simples com uma condição, a condicional dupla, né, que a gente viu aqui hoje, condicional dupla, que pode ter várias também, tem condicional com 3, com 4, com 5 condições, que pode acontecer em sistemas grandes, você vai precisando, vai tendo essa necessidade. Essa estrutura de repetição, né, por mais que seja simples, como eu falei, ela é muito importante para a gente executar coisas igual a essa aqui, ok?
Agora, o que mais a gente precisa entender também? Então, vamos pegar aqui o que é importante, além disso, né, que está dentro da estrutura de repetição, como eu falei. Listas. O que é uma lista, gente? Uma lista também é chamada de vetores. O que ou até chamado também de arrays. Tem vários nomes, né? Tem lista, vetor, tem array. O que significa isso aí para vocês? Seria uma variável, uma constante que tem vários valores, pode carregar vários valores. Legal, é exatamente isso. Uma variável que pode armazenar vários valores. Como é que a gente faz isso dentro do PHP? Muito simples também. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar frutas. Ou cores, né? Tanto faz. Vou colocar frutas mesmo. Vou colocar assim, ó. Array. Array. Ponto e vírgula. Esse aqui é um array vazio. Mas, a partir do momento que eu coloco aspas e vou escrevendo valores, igual aqui, ó, coloco banana, maçã, uva e etc. Vou colocar aqui, ó, pera, laranja, um bocado, né? Escrever só essas aqui. Isso aqui, ó, agora é o quê? Uma estrutura de dados. A gente sabe que ela funciona da mesma forma que foi a base de vocês terem aprendido lá. O primeiro valor aqui, ela vai ser a casa 0. A casa 1, 2, 3, 4. Então, sempre começando no valor 0, 1, 2, 3, 4, seguindo a sequência que a gente tem dentro dessa lista. Como é que eu mostro essa lista da maneira simples aqui no PHP? Tem um comando aqui que chama printr, que é para imprimir esses tipos de variáveis. Não é impressão assim indicada também não, mas a gente faz por quê? Para facilitar, só para a gente ter uma visão do negócio ali de uma forma rápida. Deixa eu jogar outro eixo HR aqui, ó, para dar uma quebra de linha e ficar separado, né? Vou salvar a página aqui, executar aqui agora. Vou vir aqui, ó. Olha lá, ó. Mostra aqui pra gente o array, ó. Mostra exatamente a impressão. Array 0, banana. 1, maçã. 2, uva. 3, pera. 4, laranja. O que é que significa esse número aqui, gente? Qual é o nome desse negócio aqui? Qual é o nome que a gente dá para isso? É o índice. Índice, muito bem. Índice. Alguns chamam também de chave, né? Chave ou índice, né? O índice eu acho que é o nome mais comum. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente fala assim, ó, então a gente tem uma divisão de valores, né? Uma variável lá, que é uma lista que cabe vários valores. Vocês viram aqui que eu não coloquei limitação, que eu ia trabalhar com 5. Eu posso colocar 6, 7, 8, 9, 10, quantos eu quiser. Inclusive, adicionar depois outros, se eu quiser também. Né? Porque a gente está colocando um código aqui. Mas dá para adicionar também. Agora, tem uma outra estrutura de repetição. Aí eu vou colocar um comentário aqui. Ó, estrutura de repetição for each. Que é como se fosse assim... para todo elemento. Então, vou até colocar aqui, ó, para todo elemento. Elemento da onde? No caso aqui, da lista, né? Do vetor que a gente está trabalhando. Então, a gente coloca assim, ó, for each, coloca o nome da lista que a gente quer varrer, frutas, independente, igual, assim, ó, aqui a gente está vendo que ele tem 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 não vai, né? 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai conseguir achar.
Quer ver, ó? Colocar assim, ó, S, F. SF. O que significa isso aqui, ó? F vai ser o valor que ele está passando naquele momento. Então, for each frutas, né, parece com for each aqui, ó, mas você vê que ele varre a lista. Eu vou passar por todo elemento desse vetor e cada elemento, num determinado momento, vai receber essa variável F. Então, banana vai passar para F, eu imprimo o F. Então, coloco aqui, ó, eixo F. Vai aparecer banana. Depois vou colocar um BR aqui também para não ficar tudo junto, ó. Eu posso até colocar um eixo HR também para separar. HR, né? HR é a linha horizontal e o BR é quebra de linha. Então, frutas, que é o nome da lista, F, que é a variável que eu criei para receber cada valor. Então, banana vai passar para cá, eu imprimo banana, passo para o próximo. Maçã vai passar para cá, imprimo esse valor aqui em F e vai passar para o próximo. Quando eu executar isso aqui, ó, o que acontece? Ó, ele mostra para mim a sequência dessa lista bonitinho. Banana, maçã, uva, pera, laranja, etc. Certo? Então, a gente tem essa lista aí legal. Agora, vocês podem até imaginar assim, mas para que eu vou usar essas estruturas de repetição, for each, for, while? Isso aqui é o tempo todo, gente. Quando a gente está programando para internet, né, usando PHP, né, seja para a construção do sistema web, ou seja para uma página dinâmica, a gente sempre vai precisar disso aqui. Vou mostrar um segredo para vocês aqui agora também, ó. O que a gente vai fazer em cima dessa lista. A gente parece que é coisa boba, ó, mas olha só. A gente tem que entender os elementos da HTML para a gente aproveitar desses elementos para a gente montar as interfaces para o usuário. Então, por exemplo, eu criei essa variável frutas, que é um vetor, na verdade. É uma lista que tem 5 elementos. Esses 5 elementos, ele podia estar onde? No banco de dados, poderia estar em algum lugar. Aqui eu digitei eles através dessa estrutura aqui de array. Mas, olha só como que eu posso mudar a forma de apresentar isso aqui, ó. Eu quero fazer uma lista de opções. Quando a pessoa clicar nessa lista, vai aparecer as opções que ela vai escolher. Por exemplo, qual a sua fruta preferida? Então, a gente vai fazer isso aqui, quer ver? Ó? Vou colocar assim, ó, eixo, qual é a sua fruta preferida? Vou colocar um BRzinho aqui. Como eu falei, eu vou aproveitar do conhecimento da HTML para formatar isso aqui dentro de um select. O que é um select? É um campo de seleção. Então, eu coloco aqui, ó, select name. Opa, eu não posso colocar direto assim, porque né, eu estou no código PHP, então tem que dar um eixo. Select name, o nome fruta. Isso aqui é um campo de formulário, viu, gente? Aqui, beleza, fechou. E aqui embaixo, depois da escultura de repetição, eu dou um /select. Então, por isso que tem que saber de HTML também, viu, gente? Isso é um conhecimento que a gente vai aproveitar bastante. Quanto mais a gente estudar HTML, mais vocês vão conseguir fazer coisas interessantes. Então,
esse eixo aqui está fora da estrutura de repetição. Por quê? Eu não quero que ele fique repetindo. Ele aqui é uma estrutura única. Que ele vai aparecer para falar, ó, isso aqui é uma caixa de seleção. O que que tem dentro da caixa de seleção? Opções. Então, eu coloco o eixo, aí a gente coloca aqui, ó, option, opção, que a gente vai imprimir o F barra option. Eu tiro esse negócio aqui de eixo BR. Esse eixo BR aqui, ele serve para quebrar a linha, só que dentro de caixa de opção eu não faço isso, né? Eu simplesmente coloco eixo option F, né, que é o valor, o nome da fruta, barra option. Então, ele vai criar uma estrutura de caixa de seleção para mim aqui agora, ó. Atualizar, ó como é que aparece aqui. Olha lá, ó. Qual a sua fruta preferida? Banana, maçã, uva ou pera? Olha só, posso selecionar. E qual que é o bacana disso aqui, ó? Mas é coisa boba, né? Mas o que é interessante? Que quanto mais eu adicionar uma fruta aqui, ó, goiaba, para atualizar a página, essas frutas já vão estar dentro da minha seleção. Tá vendo? A gente já consegue visualizar essas frutas aqui. Se eu não tivesse feito esse conjunto aqui, ó, de forma programada, ele não ia aparecer desse jeito. Certo? A gente não ia ter essas opções desse jeito aqui. Né? Isso aqui, ó, também é muito útil. Igual eu estava dando um exemplo aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Quando eu faço igual o nome completo, eu seleciono aqui, ó, quero falar, ó, qual é a aluna aqui que vai estar fazendo esse requerimento? Vamos dizer aqui, ó, essa aluna aqui. Então, ela está dentro da caixa de seleção, por quê? Porque ela está dentro do banco de dados. Que é mais ou menos a mesma coisa que eu fiz com vocês aqui, só a grande diferença aqui a gente não está usando o banco de dados ainda. A gente está usando uma variável que é uma lista, né? Um vetor para armazenar. Mas vocês começam a perceber que o código ele fica dinâmico, certo? Mas o grande detalhe da coisa que eu estou falando com vocês aqui é que o conhecimento da HTML é muito importante, justamente para entender, como que eu vou fazer esse negócio aqui? Então, tem que saber a estrutura. Quando eu clico com o botão direito aqui no código e vem aqui, ó, exibir código-fonte da página, olha como que ela vai aparecer, ó, aquela partezinha lá, principalmente. Select name fruta, aí option banana barra option, option maçã barra option. Então, você vê assim, ó, pega uma sequência em repetição, certo? Então, a gente começa a ver, assim, que o negócio é muito legal. Então, quando a gente vê assim, mas o que você está mostrando aí, estrutura de repetição? Beleza, isso aí é básico, mas não é. O que a gente tem que entender que o básico é que vai fazer o negócio mais avançado. Então, isso aqui a gente precisa entender muito legal. O for, o while, o for each, que são comandos que a gente vai usar sempre, viu, gente? Quando eu coloco isso aqui, realmente é porque é sempre, 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 sempre. Eu já estou preparando vocês aqui para a gente já usar o banco de dados o quanto antes, né? Porque quanto mais a gente chegar mais rápido no banco de dados, a gente vai fazer coisas mais interessantes. Beleza? Então, era isso. O que eu queria passar para vocês hoje era mais essa situação que é condicional. Eu posso trabalhar com mais de uma condição e que a estrutura de repetição a gente pode ter uma base simples, mas que ela é muito importante na hora que a gente vai construir
qualquer sistema ou página de internet dinâmica, né? Nós vimos um exemplo muito legal aqui com o exemplo das frutas. Vocês viram aqui, ó, que a gente criou uma variável que a gente foi colocando valores e a gente, inclusive, depois consegue criar uma outra estrutura a partir dessa variável que a gente fez. Né? Inclusive, com os dados armazenados dentro dessa variável, eu posso usar ela para outras coisas também. Né? Então, era isso aí. Vocês querem perguntar alguma coisa? Deixa eu abrir aqui a tela. Tudo tranquilo. Tá tranquilo, né? Beleza. Então tá bom. Então era Daniel, isso. Oi. no caso, quem for, nesse semestre, quem for querer trabalhar com projeto, eu tenho que pensar no projeto e dar uma estruturada nele, ou eu penso, te falo e nós dois juntos tentamos estruturar ele? Você vai pensar na ideia geral que você pode desenvolver. A estrutura a gente vai criando com o tempo. Né? Então, a gente vai definir prazos, por exemplo, ó, daqui 2 semanas você vai me apresentar isso aqui. Agora, daqui mais 2 semanas você já me apresenta isso. Então, a gente vai criar etapas de construção. Mas o inicial é o quê? É uma ideia daquilo que você quer fazer. Beleza? Entendi. Ok. Querem perguntar alguma coisa, meninos? Tranquilo, né? Vitor, de boa? Beleza, então é isso aí, gente. Vamos encerrar aí. Hoje vamos ver se a gente dorme um pouquinho com a chuva, né? Deve dar uma resfriada hoje. Isso é bom, né? É bom demais. Tchau pra vocês, abração. Valeu, Daniel. Boa noite. Boa noite. Tchau, Valeu, Daniel, tchau. boa noite. Beleza.